Desde distúrbios mentais, como ansiedade e depressão, a doenças cardíacas e até mesmo a diabetes, a falta de sono pode ser um risco significativo. E não para por aí. Obesidade, envelhecimento cerebral precoce e até certos tipos de cancro podem ter relação com noites mal dormidas. Não é apenas uma questão de nos sentirmos bem no dia seguinte, é cuidar do nosso corpo e da nossa mente a médio e longo prazo. Neste vídeo eu vou-te falar mais detalhadamente sobre o sono e também sobre estratégias para implementares e melhorares a quantidade e a qualidade do teu sono. Para não perderes pitada, fica comigo até o final do vídeo. Até já! Olá, bem-vindo ou bem-vinda ao meu canal. Eu sou a Salomé e hoje vou-te falar sobre o sono, um dos pilares do bem-estar. Se já passaste uma noite a virar e a revirar-te para um lado e para o outro sem conseguires dormir, sabes como é que te vais sentir no dia seguinte? Mais cansado, talvez irritado, com dificuldades de raciocínio e, enfim, parece que não és tu mesmo, verdade? Pois bem, a ciência mostra que a falta de sono está relacionada a diversos problemas de saúde, como distúrbios mentais, doenças cardiovasculares, certos tipos de cancro, a obesidade, declínio da função cerebral a médio e longo prazo, fraca imunidade, entre outros. Então, dormir em qualidade e em quantidade é uma questão de bem-estar e de saúde a longo prazo. A privação de sono tem consequências tão graves para a saúde que foi abolido do Guinness Book o recorde do maior número de horas sem dormir. A privação do sono pode inclusivamente levar à morte. Foram feitos testes a pessoas que estavam há 24 horas sem dormir e as mesmas apresentaram comportamentos a nível de reflexos e de raciocínio como se tivessem 1 grama de álcool por litro de sangue. Em média, devemos dormir 7 a 9 horas de sono de qualidade por noite. Dormir menos do que 7 horas faz mais do que te sentires irritado e cansado no dia seguinte. Os efeitos a longo prazo da privação do sono são reais. Também dormir mais do que 9 horas por noite não é aconselhável. Vamos agora ver o que é que acontece durante o sono. Durante o sono, nós entramos num período de inconsciência e paralisia aparente. Nós somos seres circadianos, ou seja, funcionamos em ciclos e estamos programados para funcionar segundo o nosso círculo circadiano, que no fundo é o nosso relógio biológico. O nosso relógio biológico está alinhado com as horas de luz e com as horas de ausência de luz. Quando a luz do dia se vai embora, o nosso corpo começa a preparar-se para dormir. Cerca das 20 horas, a nossa glândula pineal começa a segregar a melatonina, que é a hormona que induz o sono. E além disso, tem uma ação antioxidante muito poderosa. Durante o sono, o nosso corpo produz várias substâncias, entre elas quero destacar a GH, que é chamada a hormona de crescimento, GH do inglês Growth Hormone, que é responsável pela reparação dos nossos ossos, músculos e demais tecidos. A partir das 2h30, 3 horas da manhã, o sono torna-se mais superficial, começa a decair a produção de melatonina e inicia-se a produção de cortisol, que é a hormona da atividade para nos preparar para acordar. O sono é constituído por vários ciclos de 4 estágios cada um. Para simplificar, vamos chamar aos estágios, estágio 1, 2, 3 e 4. Cada ciclo completo dos 4 estágios demora entre 90 a 120 minutos. O processo completo que agora vou descrever repete-se em cada ciclo. Os estágios 1 e 2 são de sono leve. É a transição entre estar acordado para o sono profundo. A respiração abranda, a temperatura corporal diminui, a frequência cardíaca diminui e também pode haver contração muscular. O estágio 3 é frequentemente chamado de estágio delta, porque neste estágio o nosso cérebro funciona com ondas delta. Neste estágio é segregada a GH para que o nosso corpo se possa reparar. O estágio 4 é quando começamos a sonhar. É chamado o sono REM, novamente o inglês, Rapid Eye Movement, em que nós movemos os olhos muito rapidamente. Neste estágio, o corpo mantém-se paralisado.
Para não perdermos nenhum pico de GH, a hormona fundamental para a reparação do nosso corpo, a hora ideal para nos deitarmos é entre as 22 e as 23 horas, uma vez que o primeiro pico de produção de GH se dá neste intervalo horário. Se nos deitarmos entre as 22 e as 23 horas, nós não perderemos o potencial máximo que o nosso corpo tem de se reparar e de se regenerar. Durante o sono ocorre também a desintoxicação do nosso corpo e a limpeza de lixos, nomeadamente do cérebro. O sono de qualidade por 7 a 9 horas por noite é fundamental para o bem-estar no dia a dia e a saúde a médio e longo prazo. Dormir menos do que 7 horas tem consequências graves para a saúde. Dormir mais do que 9 horas por noite também não é aconselhável, assim como dormir depois das 8 da manhã, porque se o fizermos, vamos perder o primeiro pico de cortisol que nos dá a atividade para o dia. O sono que ocorre durante a noite não é igual ao sono que se faz de dia. Por isso, as pessoas que trabalham por turnos têm uma maior incidência de determinadas doenças relacionadas com a falta de sono. E não há compensação de sono. Dormir diariamente 7 a 9 horas não é a mesma coisa do que dormir, por exemplo, 5 a 6 horas durante a semana, depois compensar ao fim de semana as horas que não foram dormidas durante a semana. Isso não funciona assim. Não há compensação de sono. A quantidade de sono, de qualidade, claro, também está associada à regulação da fome e da saciedade. Os estudos mostram que se não se dormir o suficiente, a grelina, uma hormona segregada pelo intestino e que induz a fome, aumenta. Em contrapartida, a leptina, uma hormona que controla a fome e a saciedade e que é segregada pelo tecido gordo, diminui se não se dormir o suficiente. Por isso, se não se dormir o suficiente, a razão grelina-leptina vai aumentar e, consequentemente, vamos ter mais fome, mais apetite. Se és daquelas pessoas que estás a tentar perder peso ou queres controlar o teu peso e mantê-lo constante, a boa quantidade e qualidade do sono vai aumentar a tua saciedade. Já tiveste esta experiência? Se tu praticas exercício físico, também quero deixar-te o alerta que a qualidade e a quantidade do teu sono é fundamental para a tua boa recuperação. Portanto, não descures este pilar muito importante da tua saúde e do teu bem-estar. Se estás a gostar do vídeo, faz gosto no vídeo e subscreve o canal para não perderes pitada de todas as dicas sobre o bem-estar que eu te vou dar nos vídeos futuros. E agora vamos ver algumas estratégias para podermos melhorar a quantidade e a qualidade do nosso sono. Vamos começar pelo básico. Para que não percamos nenhum ciclo de sono e aproveitemos ao máximo o potencial que o nosso corpo tem para se reparar, se regenerar, é importante que a nossa janela para ir para a cama seja entre as 22 e as 23 horas. Então, a primeira coisa que temos que fazer é a hora em que nós estamos a deitar-nos está nesta janela? Se sim, ok. Se não, vamos ter que nos concentrar neste item para podermos melhorar. Eu sei que ao final do dia muitos de nós aproveitam para fazer algumas tarefas em casa, preparar algum trabalho para o dia seguinte e também para descontrair. Acredito que possa ser difícil alterar e antecipar a hora que vamos para a cama. Pode ser difícil, mas não é impossível. O que nós temos que fazer, e peço-te isso, é refletir sobre aquilo que estás a fazer naquelas últimas horas do dia antes de ir para a cama e que te impedem de ir para a cama mais cedo. Será que aquilo que tu estás a fazer te acrescenta algum valor? É uma questão que deverás colocar a ti próprio. Se não te acrescenta valor, então se calhar ganhas mais em não fazer e priorizares o teu sono. Outra questão que temos que colocar é aquilo que eu estou a fazer é importante ser feita naquele momento, eu não posso encontrar outra hora para fazer. Essa também é outra questão que deverás colocar a ti próprio. E provavelmente encontrarás uma hora diferente de poder fazer aquela tarefa. Vamos tentar começar a ir para a cama entre as 22 e as 23 horas para bem da tua saúde. Então, depois de teres encontrado uma maneira de te deitares entre as 22 e as 23 horas, o que é importante é estabeleceres um horário para ir para a cama e um horário para acordares. E tentares cumprir as tuas 7 a 9 horas de sono de qualidade por noite. Algo que também gostaria de falar-te aqui é, há aquelas pessoas que costumam ir para o sofá, adormecem, fazem o primeiro sono no sofá e depois é que vão para a cama. Isso é um erro absoluto, porque estamos a interromper os nossos ciclos de sono. Dado que a nossa retina é sensível à luz, algo que nós podemos fazer por nós é evitar as luzes fortes, as luzes brancas, as telas inclusivamente,
1 a 2 horas antes de irmos para a cama, porque essas luzes irão interferir com a nossa secreção de melatonina e, ao fim e ao cabo, com a capacidade de adormecer. Por isso, desligarmos-nos dos aparelhos eletrónicos 1 a 2 horas antes de ir para a cama é recomendável. Sei que não é fácil, mas é recomendável. Evita refeições pesadas, muitos líquidos, açúcares, estimulantes ou álcool à noite. O exercício físico antes de dormir também não é recomendável, pois ele deixa-te mais enérgico. Evita o banho muito quente ou muito frio antes de ir para a cama. O banho morno é o ideal. O quarto deve estar com um ambiente agradável, os lençóis cheirosos, deve estar livre de barulho e deve estar escuro. As luzes de stand-by dos aparelhos eletrónicos que possas ter no quarto devem ser tapadas com adesivo, com algo que faça com que tu não estejas exposto àquelas luzes fracas. A poluição eletromagnética interfere com os nossos ciclos internos. Por isso, mantém o teu telefone fora do quarto, se for possível. Se não for possível, coloca-o em modo de voo, ou então, não sendo possível nenhuma destas situações, coloca-o o mais longe possível de ti. Cria um ritual teu antes de dormir, como ouvires uma música suave, fazeres a revisão do dia e agradeceres, ou mesmo uma meditação. Algo que também te pode impedir de dormir bem são as tuas preocupações. A minha sugestão é que anotes as tuas preocupações e, ao anotares, digamos que as descarregas no papel e sente-te livre delas e aceita também que durante o sono nada será resolvido. Mas o bom sono vai te ajudar a ter mais clareza para as resolveres no dia seguinte. Tenta expor os teus olhos à luz do dia, porque a nossa retina é sensível aos raios UVA e UVB. Está provado que o facto de nós expormos os nossos olhos à luz do dia vai ajudar-nos a dormir melhor. Vai a pouco e pouco implementando algumas destas estratégias de forma a que consigas um sono muito mais profundo, muito mais reparador e muito mais longo. A tua saúde vai agradecer por isso. Recorda também que a qualidade da tua nutrição é fundamental para a tua boa qualidade de sono. Por hoje é tudo. Sou Salomé Luz Sebastião, sou consultora de bem-estar e represento a marca de suplementos nutricionais Herbalife. Recorda que a promoção da tua saúde é responsabilidade tua, pois só tu podes cuidar de ti. Não delegues a ninguém a responsabilidade que tu tens de cuidar incrivelmente bem do teu corpo, o único lugar que tens para viver e que não podes mudar. Se gostaste do vídeo, faz gosto no vídeo e subscreve o canal, porque assim vais ficar informado ou informada em primeira mão dos novos vídeos que vão sendo lançados no meu canal. Obrigada pelo tempo e atenção que me dedicaste. Adeus e um beijo no teu coração.